Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão com mais um anime das primeiras impressões da temporada de julho de 2025 e temos aqui Necronômico e o Cosmic Horror Show. Ai, caraca, velho. Eu pensei que tava esquisito nos trailers, mas olha, esse anime tá esquisito em tudo. Aqui a gente tem a Miko, que ela é uma youtuber que não tá fazendo lá tanto sucesso. Eu entendo perfeitamente o lado dela. Não é por empatia também que eu vou defender esse anime, mas vamos lá. Ela tem um trampo meio período e tal, e de repente acontece alguma coisa de, pô, tá tendo um evento muito louco aí de youtuber pequeno, né? Então vamos aí encontrar um monte de youtuber pra participar de um jogo teste que é um Sword Art Online da vida, de realidade, você entra na máquina lá, você entra no cockpit do Evangelion e entra pra jogar Fall Guy. E aí eles começam a jogar Fall Guy, mas quase todo mundo morre, sobra aí alguns candangos depois de jogar o Fall Guy. Aí no final a gente descobre que na verdade essa máquina do demônio é feita por entidades de Cthulhu, sabe? São deuses antigos e coisas do tipo. Os Elder Gods. Isso. E aí eles estão fazendo isso e a protagonista fica pistola porque essa personagem aqui é uma antiga amiga dela que tava em coma, que morreu, a gente não sabe exatamente, mas isso também não importa. E depois a gente descobre que tá todo mundo meio que morto, que não conseguiu passar da fase preliminatória aí de sobrevivência do Fall Guy. Não tá morto, né? Tá todo mundo preso. E assim você fala, nossa, a ideia não é diferente, mas a ideia por si só não é ruim. Eu acho que tem coisas que podem ser faladas sobre esse anime, sobre esse contexto, sobre as ideias primárias da obra. Só que, cara, o melhor adjetivo que eu posso dar pra esse anime é incompetente. Ele é incompetente em tudo, menos na música, porque o Ivankov tá mandando bem pra caramba. O Ivankov tá mandando... Tem alguns dubladores que de fato tenta, só que assim... Cara! Puta que pariu, me introduz, eu sou o que você quer fazer, filho da puta! Cara, na moral, eu tava com puta de um ódio, porque este anime fazia questão de focar muito mais em fazer piadinha e dar o contexto de youtuber, que não era nem um contexto exatamente interessante, mas falar muito mais sobre o cenário de youtubers deles, que ela é uma youtuber pequena, ele tem um monte de youtuber pequeno, mas aí ela tem uma rival que tá junto com ela, e a rival, elas pagaram calcinha sem querer num evento e aí são conhecidas por isso, mas ela não é conhecida, então tipo, foda-se. Aí você ignora tudo isso, porque aí a gente tem o Sword Art Online. E aí ignora tudo isso, porque a gente tem um plot da amiga da amigo que morreu e as duas eram youtubers juntas. E eu perguntando, meu diabo, por que isso não foi apresentado antes? É um anime que se esforça muito, aspas se esforçar na real, mas ele tenta demonstrar como ele é diferente, como ele é bobão, como ele é excêntrico, como ele tem um monte de coisa, como ele tem design, e não usa nada disso. É bizarro ainda porque ano passado, inclusive no verão de 2024, tivemos 2 animes de VTuber e YouTuber, VTuber Legends e Mayonaka Punch. E principalmente, ambos faziam bem apresentar o contexto de uma série de streamers. Um com uma série de VTubers, mostrando principalmente como é a ótica de VTubers na perspectiva de um fã, e Mayonaka Punch na perspectiva de um criador. E principalmente Mayonaka fazia a questão de dar o contexto do personagem, porque ele tá trabalhando com um streamer daquele tipo de vídeo. E aqui a gente não tem nada disso. É um monte de aleatório aparecendo, incluindo a protagonista, com os designs um pior do que o outro. E aí, desculpa o estúdio Gokumi, mas você de fato não tem o calibre pra fazer o proveito desses designs. Todos eles são muito... são executados de maneira muito desengonçada e muito chapada. Não ironicamente, o melhor é quando eles entram no joguinho com CG e ainda assim a dinâmica do jogo é horrível. Então assim, é um anime que se esforça pra ser bizarro, se esforça pra ser diferente. Eu dou o mérito do esforço. Aí eu removo e dou uma martada na sua cabeça, porque você falha em tudo. Você não consegue nem me apresentar o básico de tá, quem é essa porra, esse protagonista? Eu tive que chegar no final pra ter um contexto dela que não fosse só expositivo. E foi apresentado de forma expositiva. Caralho, mano, como que eu tenho empatia por esse killing game? Como que eu tenho interesse em acompanhar
esses youtubers ou essas pessoas que vão precisar sobreviver não tem. E os jogos são interessantes. Você, como o Thunder falou, é incompetente em tudo. Tudo, cara. É impressionante. Quando ele tenta criar o jogo como uma forma de dar o primeiro embate, né? O primeiro conflito de fato da obra ativo, porque envolve ação. Cara, eu vejo algumas ideias visuais muito legais aqui do joguinho, por exemplo. Tipo, principalmente usando o contexto de videogame aqui. E até uma insert que ele faz do nosso cara com 500 mil de inscritos aqui, que é pra começar a falar sobre videogame. Mas, cara, ele fala, olha, você tem que ser pro gamer pra passar da primeira fase do Mario sem morrer. Você... Quê? Ah, você tem que pegar os timings de jogo de plataforma. Rapaz, qualquer pessoa... Não, Thunder, é pior. É pior. Porque ele fala, você é gamer, você entende como funciona Mario, que se você errar o pulo, você morre. Você é muito gamer. Essa é uma frase real. Com exemplo visual. Não, literalmente com exemplo. E é pior, cara, porque eu vejo essa ceninha e falo, nossa, que bonitinho o pixel art. Nossa, eles fizeram um esforço. Teve um esforço aqui. Acho que esse problema não vai dar problema. Olha que bonitinho. Funciona. Para fazer um pequeno recorte, para fazer uma apresentação visual de um exemplo que o anime quer dar, legal. Aí você olha o texto disso, aí você quer arrancar seus olhos. É uma merda, cara. É horrível, porque ele trata isso como se todo mundo fosse um bando de alienígena ao joguinho de Fall Guy, de survival game ou coisa do tipo. Gente, pelo amor de Deus, 2025... Todo mundo já tem um mínimo de contexto, principalmente quando você tá pensando num público-alvo. Isso daí é um erro crasso, é um erro bobo. Você está lidando com um público-alvo que, teoricamente, já tem um conhecimento disso que você tá apresentando, e você não tá nem emburrecendo o espectador, você tá emburrecendo quem está fazendo isso. Jesus amado! Olha lá, olha que bizarro. Tem um tiozinho aqui, né? Um professor de matemática que é um youtuber com 40k, alguma coisa assim, que ele não foi usado como o personagem sem informação pra dar o diálogo expositivo pra ele conseguir sobreviver aos negócios. Então você fala, caralho, o professor de matemática com 40k de inscrito lá, que provavelmente não assiste o YouTube, provavelmente não é gamer ou um jovem dinâmico, ele tá saindo melhor no jogo de jovem dinâmico que os jovens dinâmicos que estão fazendo bagulho. Você fala... Por quê? Sabe, é uma coisa que não faz sentido. E dentro do problema geral da obra, isso é pouco. Vou ser bem sincero, isso é pouco, porque tem tantos outros erros muito piores de estrutura que ele faz aqui. E Jesus amado, se torna desinteressante porque no final vai jogando um monte de informação uma em cima da outra e você fala, nossa, essas informações isoladas são até interessantes. Pô, você tem aí um survival game de... deuses antigos de Cthulhu, você tem aí a amiga da protagonista, uma galera que tá preso aqui entre a vida e a morte, o diretor tenta fazer uma cena chocante, vermelha, todo mundo tá morrendo, mas cara, ele não consegue conduzir tudo isso. Tipo, o character design não conversa com a fotografia, que não conversa com a direção, que não conversa com o texto, que não conversa com o contexto. É uma bagunça! Desculpa lhe cortar, mas agora eu quero também bater no Sr. Masato Matsune, porque depois de marronarei o seu collab com o diretor Shakugan Oshana, você piorou muito na tua direção, cara. Porque assim, ele sempre foi um diretor bizarro, na melhor das palavras. Diretor mas de pelo menos... Chaos Dragon, de Kanoshi Haisha, nossa, não quero lembrar. Mas pelo menos dava pra notar que havia um esforço pra ser cool e ser edge, usar luz, sabe? Tanto que o Nanatsuma, que é o melhor trabalho dele, você ainda vê essas manias. Aqui você remove muitas dessas coisas e deixa uma direção sem gracíssima, cara! Tem um momento, inclusive, onde elas estão... tem as meninas lá brigando lá no começo pra fazer piadinha de calcinha, não sei o quê. É tão seco, tão desinteressante, não tem um ângulo decente. E quando você vai até pro final, que é essa cena que você falou, parece que é a mesma direção. No sentido de, tipo, ele só realmente botou o filtro vermelho e foi. Mas é a mesma dinâmica de cena. E eu pensando, mas caralho, não era pra ser
a subversão da sua história, o plot twist, o grande choque, como você falou, pra chocar. E parece uma cena idêntica à cena delas falando de pagar calcinha, só que vermelha em vez de azul. Cara, que vergonha, mano. É bem fraco. Bem fraco. E ele tenta mostrar que tá apresentando melhor esse contexto de mundo virtual e demônio quando ele faz as transições de glitch. Ele faz umas 3 transições de glitch no episódio inteiro, que aí dá o final do episódio, dá o momento deles estão voltando aqui, tem umas transições assim de e quebra o sinal da tela e dá distorção de voz, você fala, nossa, olha, uma transição de glitch, e você... serve pra nada. Serve pra nada. Porque quando você volta, a cena não te ajuda a compor a transição que você fez. Então, não é bom, não é legal, não condensa. E você vê, cara, é de fato uma dificuldade muito grande deles conseguirem fazer todo esse casamento desses elementos dessa obra. Porque ela tem uma ideia. Tipo, diferente de muito anime de temporada que, é só mais o Isekai-like da temporada, extremamente chato, desinteressante, como foi o primeiro anime que a gente fez dessa temporada, que é o tutor lá, que era completamente desinteressante, do próprio contexto. Aqui, ele tem algum valor de ideia inicial, ele tem uma premissa interessante. Porém, ele não sabe trabalhar, ele não sabe escrever, ele não sabe dar contexto. Os personagens parecem que não sabem situar o contexto de youtuber delas. Elas não sabem apresentar personagem, não sabem apresentar o jogo, não sabem apresentar a virada. É tipo, um monte de personagem bizarro que são demônio, hahaha. E, cara, nada condensa nada. Cara, e ele quer ser excêntrico por ser excêntrico. Tem um cara de um papagaio gigante branco com um cabelo vermelho. E é isso. Exploda. Cara, infelizmente é um projeto que tá fadado a ser esquecido, a ser um projeto complicado, cara. Eu acho que ele não vai ter uma continuação boa, eu não acho que ele vai saber continuar do ponto que ele entregou daqui pra frente, porque se ele não conseguiu entregar na apresentação, quem dirá o resto? Não é um projeto que eu boto fé, cara, infelizmente. O primeiro episódio pra mim foi um dos piores faces, vai ser um dos piores faces, e não recomendo isso aqui não, meu Deus do céu, mano. Pois é. É uma pena, cara. É uma pena. Eu gostaria que isso daqui fosse mais legal, porque os trailers, eles pelo menos eram chamativos. Aí a gente vem pro anime e, puta vida, cara. É desgraça pra você, desgraça pra sua família, pra sua vaca. Desgraça pra todo mundo. Jesus amado. E é isso. Esse foi o Necronômico. A gente não indica pra vocês, mas a gente indica pra vocês continuarem estando aqui de segunda a sábado, a partir das 2 da tarde, na nossa Twitch, pra vocês continuarem vendo as primeiras impressões da temporada. E se você não conseguir assistir enquanto a gente estiver gravando ao vivo, você pode continuar aqui no canal e se inscrever e dar like nesse vídeo pra vocês saberem dos outros animes que teremos continuação, ou de estreias dessa temporada. As continuações a gente não faz primeiras impressões porque não faz sentido, mas as primeiras impressões de estreia com certeza a gente faz. E é isso. Um bom anime. Até o próximo.